Tudo bom, professor? Estou aqui com o João Lucas Soares, o Pedro Cavilar Silotti, o Júlio Del Nero, eu sou o Carlos Eduardo Henrique dos Santos, e a gente está aqui para apresentar nosso trabalho sobre a BP Band Bioenergia. Pode passar. Bom, para introduzir aqui um pouco o nosso trabalho, a gente tinha como objetivo analisar a empresa BP Band Bioenergia sob uma perspectiva de administração de empresas. E a gente aplicou os conceitos utilizados durante todo o semestre. Bom, ela foi uma empresa formada em 2019 e ela tem como atuação estratégica na produção de etanol, açúcar e energia elétrica a partir da cana-de-açúcar. Pode passar. Bom, falando aqui um pouco sobre a natureza dessa organização, ela é uma empresa privada e ela pertence ao segundo setor, e ela é formada a partir de uma joint venture entre a BP, a BP British Petroleum e a Band, e ela é uma empresa privada que visa o lucro conforme a demanda do mercado. Então, por isso, ela entra no conceito de chaminato que a gente viu durante o semestre. E ela desempenha um papel relevante nos setores de biocombustíveis, energia e distribuição de biocombustíveis. Pode passar. Bom, falando aqui um pouco sobre a espécie dessa organização, ela é uma sociedade de empresa privada, com CNPJ, contrato social, e ela tem uma estrutura jurídica conforme a legislação brasileira. Bom, a empresa atua em toda a cadeia do setor de energia. Ela atua na produção de etanol, geração de bioeletricidade, distribuição de combustíveis, inovação em mobilidade elétrica e energia renovável. E o seu funcionamento está seguindo as normas do direito empresarial, assegurando segurança jurídica e conformidade regulatória nacional e internacional. Pode passar. Bom, eu sou o João, eu vou falar um pouco mais sobre os documentos e as questões ambientais da BP Band. Os documentos corporativos da BP Band, incluindo seus relatórios de sustentabilidade, abordam aspectos ambientais e de mobilidade urbana. A empresa demonstra seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e critérios ICG, adotando práticas de produção sustentável, tecnologias limpas e soluções em bioenergia e mobilidade elétrica. Pode passar. Agora um pouco mais sobre inovação, sustentabilidade e alinhamento. A empresa também vem investindo em soluções voltadas para a mobilidade elétrica, por meio da BB Budget Power, unidade dedicada ao fornecimento de energia elétrica renovável para veículos e a instalação de uma infraestrutura de recarga em diferentes regiões do país. Esta frente está diretamente ligada ao conceito de cidades inteligentes, nas quais tecnologias são aplicadas para melhorar a qualidade de vida urbana e reduzir os impactos ambientais da mobilidade. Além das inovações tecnológicas, a BP Bank adota práticas rigorosas de compliance por meio de programas estruturados de integridade, prevenção à corrupção, controles internos e códigos de conduta que orientam o comportamento de todos os colaboradores e parceiros. A governança corporativa da empresa está alinhada aos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, como preconizado pelo Instituto Brasileiro de Governança IBGC. Essas ações estão diretamente conectadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, principalmente aqueles relacionados à energia limpa e acessível, ODS 7, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS 8, Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS 9, e Ação contra a Mudança Global do Clima, ODS 13. A articulação entre inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e compromisso social evidencia o papel estratégico da BP Bank na promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de integrar resultados econômicos com impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente. Pode passar. Bom, eu sou o Júlio e eu vou falar um pouco das observações que a gente anotou durante o estudo. Esse estudo de caso analisado evidencia de forma bastante clara a relevância de uma gestão estratégica bem estruturada, especialmente quando ela está articulada com os princípios de sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e as diretrizes do ESG, que englobam aspectos ambientais, sociais e de governança. No contexto das grandes empresas privadas, como é o caso da BP Bunge, essa abordagem integrada torna-se um diferencial competitivo importante. A empresa se destaca não apenas pelos seus resultados financeiros, mas também por adotar práticas inovadoras que conciliam tecnologia de ponta com responsabilidade socioambiental. Isso permite que ela atenda de forma eficaz as expectativas dos seus diversos stakeholders, como investidores, clientes, comunidades e órgãos reguladores, ao mesmo tempo que contribui ativamente com soluções energéticas sustentáveis voltadas para o futuro. Ou seja, a BP Bund representa um exemplo concreto de como é possível aliar crescimento econômico
com compromisso ambiental e social. E a gente também fez o SWOT, né, que seria as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da BP Bunge, e o Pedrão vai falar um pouco mais especificamente sobre cada uma dessas. Bom, vou falar então também sobre as forças e fraquezas, começando pela liderança no setor de biocombustíveis, falar também sobre compromisso com a sustentabilidade, capacidade de inovação, integração vertical da cadeia produtiva, marca forte reconhecida e compliance e governança estruturada. Eu vou dar mais um foco nessas três que a gente colocou na nossa apresentação. Começando pela liderança no setor de biocombustíveis. A BP Bunge é uma das maiores produtoras de etanol do mundo, incluindo etanol de segunda geração. Outro importante também é compromisso com a sustentabilidade, forte alinhamento com práticas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a capacidade de inovação. São investimentos consistentes em mobilidade elétrica, bioenergia e soluções digitais para o setor energético. Pode passar para o próximo, fala sobre fraquezas agora. Fraquezas tem algumas também que a gente pode citar, mas vou citar entre elas as principais. No caso, o alto grau de dependência de cana-de-açúcar, custos elevados de inovação e infraestrutura e desafios logísticos em escala nacional. O alto grau de dependência de cana-de-açúcar ele implica flutuações climáticas ou agrícolas que podem afetar a produção e o custo da matéria-prima. Custos elevados de inovação e infraestrutura, que no caso implica implementar tecnologias sustentáveis, exige altos investimentos contínuos. E desafios logísticos em escala nacional, que basicamente na manutenção de eficiência no transporte e distribuição em um país com dimensões continentais. Agora eu vou falar um pouco também sobre oportunidades e ameaças na empresa. Espera aí, gente, rapidinho que eu fechei aqui sem querer o display do Meet, mas não tem problema não, já abri de novo. Oportunidades e ameaças, a gente pode citar algumas: a demanda por energia limpa, políticas ambientais favoráveis, mobilidade elétrica, expansão internacional, concorrência e regulação, riscos climáticos e econômicos. Vou explicar um pouco sobre cada uma delas. Sobre as oportunidades, a expansão da demanda por energia limpa implica na transição energética global, que abre novos mercados e possibilidades para biocombustíveis e energia renovável. Tem também a adoção crescente de políticas ambientais que pode ser citada, que no caso incentivos governamentais e acordos internacionais que favorecem empresas comprometidas com o meio ambiente. O mercado em ascensão para a mobilidade elétrica pode trazer também crescimento do uso de veículos elétricos, que cria uma demanda por infraestrutura de recarga e fornecimento de energia limpa. E também a possibilidade de internacionalização de operações, potencial para a expansão de mercados latino-americanos e outros países em desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco sobre as ameaças também, que estão citadas aí, como a concorrência com combustíveis fósseis subsidiados, incertezas regulatórias, riscos climáticos, oscilações cambiais e econômicas. Sobre a concorrência com combustíveis fósseis subsidiados, se refere a políticas públicas que favorecem combustíveis não renováveis que podem desestimular o consumo de etanol, que pode implicar bastante no mercado. Incertezas regulatórias, que no caso são mudanças na legislação ambiental ou energética que também podem impactar negativamente os negócios, e riscos climáticos, eventos extremos, no caso, que afetam a produção agrícola, consequentemente, fornecimento da matéria-prima. Riscos climáticos, no caso, os eventos extremos que são secas prolongadas, geadas, enfim. E também tem as oscilações cambiais econômicas que eu citei. São basicamente flutuações no câmbio e estabilidade econômica que afetam os custos operacionais e investimentais. Agora eu vou concluir o trabalho, citar algumas coisas. Primeiro, o papel da BP Bunge Bioenergia, que é a transformação energética e ambiental do Brasil. Vou comentar um pouco sobre. Ela cumpre a função econômica dela, que é uma organização privada orientada pelo lucro, para o lucro, no caso, exerce papel estratégico na transformação energética do Brasil. É um exemplo concreto de como a gestão empresarial pode ser aliada com o desenvolvimento sustentável, sem comprometer a competitividade, a inovação. Passando mais um pouco também, o exemplo de desenvolvimento sustentável, que eu já citei também, da competitividade e inovação, compromissos e práticas, que ela está sempre compromissada com a economia de baixo carbono e energia renovável, sempre volta para essa questão do desenvolvimento sustentável, né, da sustentabilidade ambiental. Também tem a governança, transparência e responsabilidade socioambiental, que são exemplos de gestão empresarial, mas também sempre associando com essa questão da sustentabilidade ambiental.
e o alinhamento com a ODS da ONU, que a gente citou anteriormente, no caso nas... pode voltar um pouquinho no slide? Mais uma, mais uma. Que no caso era o compromisso com a sustentabilidade, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU. Então é uma parte bem legal também. Pode voltar para a conclusão. Perfeito. E também que contribui para a formação, no caso, a aplicação da prática dos conceitos de gestão e sustentabilidade e organização que molda ativamente o mercado e o ambiente institucional. Vou só ler mais uma partezinha aqui para vocês. E, enfim, basicamente, na nossa análise realizada, permitiu identificar que a BP Ban articula com eficácia os fundamentos da administração com valores contemporâneos de governança, sustentabilidade ambiental. E o principal é isso. A gente agradece muito pela atenção ao trabalho, esperamos que você goste. Isso. Muito obrigado, professor.